Voltamos com a última parte do nosso Tome Ciência, que hoje está aqui recebendo medalhistas de ciência, no caso, matemática e física, né? Embora outros também tenham, outras disciplinas também produzem estímulos dessa maneira. Nós estamos com o Nicolau Saldanha, que é do Departamento de Matemática da PUC, professor lá, mas que pequenino já estava ganhando medalhas e depois até coordenou a Olimpíada de Matemática, de tanto que ele gosta do assunto. Temos a presença do Ivan Tadeu Antunes Filho, que, de certa maneira, talvez seja o maior, né, do Brasil, se bobear, porque eu nunca vi tanta medalha, né? O nosso Daniel Santana Rocha, que tem na bagagem, além do curso das coisas de ensino básico, agora é mestrando. Isso, mestrando do INPA. E a Bruna Malvar, que anda meio dividida aí entre a matemática e o vôlei, mas eu já vou agradecendo a presença deles, mas vou lembrar para vocês que nós queremos também estimular o conhecimento, característica do nosso programa. Então, a gente tem um espaço no nosso site onde tem um Saber Mais, e eles vão nos dar os caminhos, né, de livros que sejam interessantes. Quem tiver interesse em matemática, física, vai encontrar lá algumas dicas de como se aprofundar, né, que algumas foram faladas aqui, outras ainda não. Você, para entrar no nosso site, vai em www.tomeciencia.com.br, repetindo, www.tomeciencia.com.br. Lá em Saber Mais está a lista não só desse programa, como de todos da série. E se você quiser entrar em contato conosco, dar alguma ideia, palpite, sugestão, até crítica, o e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, nós terminamos agora sim, vamos voltar, o bloco anterior, com uma certa discussão da qualidade do ensino, né? E me ocorreu, hoje em dia, muito comum aquela discussão, videogame, se esses jogos interativos ajudam, como é que isso funciona? Eu perguntaria ao professor Nicolau, que seria um estímulo realmente ou acha que não adianta nada? Atividade mais lúdica, assim. Eu acho que pode ajudar. Eu não... Desculpa, você não tem uma opinião fechada sobre isso. Não tem opinião. Você tem, Ivan? Eu tenho uma experiência com isso. Porque o motivo que eu comecei a participar dessas Olimpíadas foi o mesmo motivo que eu jogava videogame, que era pela questão de... Era desafiador. E outra coisa, no início... eu brinco que eu comecei a estudar mais porque a minha mãe falava, você só pode jogar videogame quando você terminar todas as tarefas. Aí eu comecei a estudar mais para fazer as tarefas mais rápido, de certa forma. Então, de alguma maneira, o desafio ajudava. Porque há muito essa defesa que de tornar uma coisa mais lúdica, menos normal. O nosso Daniel tem uma experiência de ter dado aula. Então, como é que atrai? Você conseguia atrair? Conta essa história de você dar aula aí, como é que foi? Eu dei aula de Olimpíada, assim, voltada para a Olimpíada, num colégio municipal. Durante as aulas, eu colocava a prova do OBMAP no quadro, escrevia as questões e tentava... Eu não resolvia as questões. Eu fingia que não sabia fazer nenhuma das questões. E tentava fazer com que as pessoas achassem desafiador. Falava, pô, nem o professor fez aí, quem acha que vai conseguir fazer? E os alunos realmente, nossa, não, então vou tentar fazer então. Os alunos começaram a discutir entre si, discutiam comigo, discutiam sobre a questão e, do lado, alguém conseguia resolver a questão. E eu achava isso interessante, assim. Esse é o espírito olímpico, assim. Ninguém sabe fazer a questão, todo mundo está junto tentando resolver a questão. Eu acho que isso que é um bom numa aula de matemática. É uma forma de estimular, você É acha? uma forma de estimular, assim, de ver como matemática pode ser legal. Tá, não ser apenas o esquigis, como a gente chama, né? Uhum. Agora, nesse sentido, que eu perguntei até ao Ivan, essa coisa de games ou de jogos, você acha que pode ajudar no ensino ou você acha que a animação é essa que você fez? Na área de matemática, jogos e games seria... Se você decorar as fórmulas, não seria uma...
Uma não grande acha ajuda. que esse lúdico interessa tanto, né? Engraçado, no intervalo, a Bruna citou uma coisa aqui que me surpreendeu. Ele dando aula estava ajudando os alunos. Aí a Bruna falou aqui, olha, melhora em tudo, quando começa a melhorar a matemática. É fato? Como é que é isso? Eu acho que sim, porque a pessoa não é muito estimulada, não tem estímulo de estudar, sim, quando não é bem. Em uma matéria, ela vai desanimando e vai ficando consequência de ela não gostar de estudar nenhuma, só que ela mais gosta, assim, se ela tiver uma favorita, que às vezes é a educação física, a maioria das vezes. A única coisa assim, você vê, todo mundo gosta da educação física e não gosta de matemática. No meu caso era o contrário. Mas tudo bem. Era, né? Porque você está gostando do vôlei. Era, agora eu posso escolher esporte, né? Mas, assim, e o monstro que estimulava isso tudo era a matemática. Então a gente ajudava o pessoal na matemática para não ficar indo mal em matemática. E quando ela percebeu quando a pessoa percebe que ela consegue bem na matemática, que é horrorosa, ela vai conseguir bem nas outras. Então ela já muda no pensamento dela. Então ela vai, não, eu consigo matemática, eu vou conseguir português. Não tem nada a ver. É um estimulante, sim, meio que ilusório, mas dá certo. Eu consegui um monstro, eu vou conseguir um insetinho. Você então está tratando a matemática como essa superação ser possível, passar uma ideia de superação para os outros, para as outras dificuldades de matéria. Sim. É mais ou menos por aí. Basicamente eu isso. tinha no início, quando você estava no intervalo, pensando que era, se ficar bom em matemática, vai ficar melhor em todos. Porque tem essa filosofia, esse desafio, né, Ivan? O que você acha dessa questão? O desafio realmente. O que eu diria é que para se melhorar em matemática, você não basta só ficar decorando as fórmulas, porque como o Daniel e todo mundo aqui disse, isso não é matemática. Isso é simplesmente decorar. Então, para você melhorar, você acaba aprendendo a aprender em si. Quando você começa a perceber que as coisas fazem sentido, você começa a aprender a fazer relações mentalmente entre os assuntos, e é uma habilidade que você pode utilizar em todas as outras áreas. Só que, sendo matemática algo que faria mais uso disso, então, ao desenvolver isso para melhorar a matemática, você acabaria aprendendo melhor as outras. É engraçado que há autores que equiparam a questão da matemática a um pouco de filosofia. Seria possível? Até aquele escritor Rosa, que faz o professor Spínola, parece, faz assim umas coisas meio na base da equação e tudo. Você acha que tem uma liberdade, Nicolau? Dá uma liberdade? Solta essa criatividade? Eu acho que a matemática é interessante quando existe um elemento criativo, quando você está criando matemática, quando você está só repetindo alguma como coisa. É que é esse criar matemática? Fica um pouco difícil para mim, não sei se para quem é de casa, entender o que é criar matemática. Vocês me ajudam? Olha, eu acho que você pegar um problema desses de Olimpíada e tentar resolver, não olhar a resposta, tentar de verdade, tentar durante horas ali, dias. Dias? Dias. Às vezes. Aí, mesmo? se você tentar durante horas e dias, você descobre o que é criar. O que é criar, né? O que é criar. Você não pode, eu não posso criar por você, senão sou eu que estou criando, não é você. É verdade. Então, o meu conselho para alunos é, olha, essa experiência é insubstituível. A experiência de você pensar num problema e pensar de verdade. Não desistir depois de meia hora. Não desistir depois de um dia. Persistir ali. Tentar. Você tem as ferramentas. As ferramentas, às vezes, não são nada. Às vezes, são coisas super bobas que qualquer criança de primário sabe. É só que você não ligou o Lé com o Cré, digamos assim. Não ligou uma coisa a outra. E ligar é criar. Fazer uma ligação inesperada ali, às vezes, é criar. Bem, deixa eu lançar uma questão aqui aos nossos medalhistas. Quem será que já passou mais tempo a decifrar o enigma de uma resposta dessas? Qual foi o tempo? Você balançou a cabeça quando ele falou que dia... Você já passou por isso, Bruna? É que, às vezes, quando eu cismo com uma coisa,
eu vou ficar até semanas se eu não conseguir. É questão de orgulho se eu não conseguir aquilo. Eu tenho que fazer. Mas eu nunca parei assim para pensar quanto tempo foi. Porque aí eu paro. Aí eu vou lá. Ah, já sei. Aí eu faço. Mas de repente surge a que solução você depois de para semanas? assim, quando, não é nem de semana às vezes. Até você pensa que vai ficar muito tempo na questão e você acaba resolvendo assim Tem que de dar uma modo pausa. criativo. Tem que dar uma pausa, organiza as ideias assim na mente. Vai aquela gavetinha, você vai organizando. Aí você, era isso? Não acredito que eu não pensei nisso. Como assim? Aí você vai e você consegue depois achar várias maneiras de fazer. Aí você fica, adorei. Consegui. Aí você vai pra outra. Aí é assim. Você também, Vá, já passou por esse tipo de coisa? Quanto tempo você já ficou? Você lembra? Quanto tempo? O maior tempo que você já ficou em cima de uma questão? Tempo seguido eu não lembro, mas o maior tempo, assim, desde que eu li a questão até resolver ela, foi uma questão de matemática, quando eu estava na minha 6ª série ainda, que eu fiquei 3 semanas na questão. 3 semanas? Só pensando um pouco por dia, não foi muito tempo dedicado. É, assim mesmo. E também acho que foi porque eu estava muito no início. Então, no início, você tem essa dificuldade maior. Depois, você vai se tornando um pouco mais eficiente. O que é que foi a chave? Vamos falar desta questão. Quer dizer, você ficou 3 semanas, de vez em quando você pensava. Quando é que deu aquela lâmpada do gênio, essa lampadinha? Tive a ideia. Chegou a luz. Eu não sei, tipo, cada hora eu ficava tentando uma estratégia diferente para resolver a questão. Até que eu comecei a perceber o padrão. Era uma questão que, no caso, se não me engano, era de recorrência, alguma coisa assim. Tipo, você percebia uma coisa e tinha um invariante que se repetia em todas as linhas seguintes. Aí eu fui ver, será que tem alguma coisa que se mantém igual? E saiu. Se tem essa variante, ela está apontando alguma lógica que tem que se repetir. Não é isso? Foi, mas cada questão é diferente. Cada questão é um caminho, claro. Daniel, o seu caso. Eu diria que eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 meses em cima da mesma questão. 2 ou 3 meses? Você lembra dessa? Foi uma específica ou várias? Não sei, eu em geral tem questões da internacional de matemática, você pega uma para pensar e fica... Quando você está no início, você acaba não conseguindo resolver nem as mais fáceis da internacional de matemática. Você fica pensando e não sai. Agora, eu pego as mais difíceis, né? Já caíram numa Olimpíada Internacional e fico pensando por um bom tempo. Pego várias de uma vez, penso cada dia numa diferente. E tem vários tipos de questão, tem de combinatória, geometria, e cada uma tem seu jeito de pensar, né? De combinatória seria mais... Porque é combinatória que você tem mais aquele estímulo de agora saiu, deu aquela luz e você saiu. As outras, translúcidas seriam uma matéria mais... Você vai mexendo e você avança, cada dia avança um pouquinho. Você não dá passos largos. Eu acho que por questões combinatórias eu fico mais tempo. Assim. Agora para terminar Mas deixa eu voltar nessa questão do tempo. Que a gente está falando aí de questões que você fica dias, semanas, meses pensando. A pesquisa em matemática, você fica anos pensando. Às vezes, na verdade, você fica várias vidas pensando, porque vários pesquisadores dedicam a se pensar naquilo. Então, essas questões de Olimpíada, eu acho que são como pesquisa tornada menor ali, para caber numa prova. Mas é uma experiência parecida, né? É exatamente o que eu ia te perguntar, como coordenador que você foi da Olimpíada. Fala aqui 1 semana, 3 meses, como é que é a prova da Olimpíada? Quanto tempo o aluno tem para encarar o desafio? Ele tem 3 problemas, 4 horas e meia num dia. No outro dia, a mesma coisa. Esse é o formato da IMO, esse formato é imitado pela OBM e por várias outras competições. Quer dizer, são 2 dias de exercício? São então? 2 dias. No primeiro dia, você recebe 3 problemas, tem 4 horas e meia para pensar. No segundo dia, você recebe mais 3 problemas, tem 4 horas e meia para pensar. Tá. Sendo essa a regra do jogo, pergunta final. No primeiro ou no segundo dia, Ivan? Você conseguiu sua medalha no primeiro? Sempre usou os 2 dias ou matou uma prova logo no primeiro dia?
É que as questões, os problemas são diferentes no primeiro dia e no segundo dia. Então, se você não fizer um dos dois, você já não tem. Eu entendi mal. Então você não tem um tempo de descanso, você tem novas perguntas. Sim. Você tem um tempo de descanso entre as perguntas 1, 2, 3 que você viu no primeiro dia e as perguntas 4, 5, 6 que você viu no segundo dia. As perguntas 4, 5, 6 não são relacionadas com as perguntas 1, 2, 3. Tá, entendi. Bem, com esse desvendamento final aí dos tempos, eu vou encerrar o nosso programa agradecendo aqui a presença dos nossos medalhistas, que inclui o Nicolau, que é professor atualmente com um pouquinho mais de idade, e o outro é professor novinho, né? Mas foi medalhista, né? Cedinho, então são todos medalhistas. Agradeço a presença de todos e a atenção de vocês e até a próxima.